Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista, sem paywall, para você poder aí distribuir para os seus amigos que gostam de jornalismo independente. Fato do dia: Lula e Maduro contra Elon Musk. Gente, estão dizendo por aí que o roteirista do mundo é o Sérgio Malandro agora, né? Mas, enfim, existe mesmo a briga do Maduro com Elon Musk. E a gente vai tratar disso nesse formato que você só vê aqui no Narrativas Antagonista, que é inovador. Eu te digo quais são os fatos e depois a minha opinião. Mas antes, algo que a família Narrativas Antagonista gosta e sabe que só tem aqui, eu te digo quais são as narrativas da esquerda e da direita. E eu acerto. É por isso que tudo que é extremista e fanático político morre de raiva. Vamos pro fato do dia? Fato do dia: Lula e Maduro contra Elon Musk. Bom, na Venezuela a situação ficando cada vez mais complicada. Você deve estar acompanhando aí nas redes sociais vídeos de aliados políticos de Maria Corina sendo sequestrados pela ditadura do Nicolás Maduro, muita violência nas ruas. Os Estados Unidos reconheceram Edmundo Gonçalves como presidente da Venezuela, o eleito da oposição. Diz o seguinte: a oposição democrática publicou mais de 80% dos editais recebidos diretamente das assembleias de voto em toda a Venezuela. Esses editais indicam que Edmundo Gonçalves recebeu o maior número de votos nessa eleição por uma margem intransponível. Observadores independentes corroboraram esses fatos e esse resultado também foi apoiado pelas sondagens. Dadas as provas esmagadoras, é claro para os Estados Unidos, e mais importante ainda, para o povo venezuelano, que Edmundo Gonçalves obteve o maior número de votos nas eleições presidenciais do dia 28 de julho na Venezuela. E os Estados Unidos parabenizam quem eles reconhecem como presidente agora, tá? Que é o Edmundo Gonçalves, pelo sucesso da campanha. Em seguida, a chanceler da Argentina também reconheceu a vitória de Edmundo Gonçalves, primeiro por uma publicação nas redes sociais. Falando da publicação dos resultados, foi criado um site pela oposição venezuelana, onde eles publicaram todos os boletins de urna que eles tinham, que era 80% dos votos. E ali mostra que o Edmundo Gonçalves ganhou e que mesmo que o Maduro tivesse todos os outros 20% dos votos, ele não ganharia a eleição. Então ela diz: podemos confirmar, sem espaço para nenhuma dúvida, que o legítimo ganhador e presidente eleito é Edmundo Gonçalves. Bom, o Brasil como é que está nessa? O Brasil está no seguinte: tinha lá uma tentativa da OEA de votar uma resolução querendo medidas contra o que o Maduro fez na Organização dos Estados Americanos. O Brasil se absteve. Não foi só o Brasil, mas o Brasil é o mais importante que se absteve. A abstenção deu um ponto de virada, que aí não houve sanção contra a Venezuela, e o Brasil ainda tomou essa chamada aqui. Gracias, Bolivia. Brasil, adelante. Abstención. Thank you. Gracias, Canadá. A favor. Gracias, Canadá. Chile. A favor. Thank you, Chile. Gracias, Chile. Colombia. Colombia se abstiene, presidente. Gracias, Colombia. Costa Rica, por favor. Costa Rica vota a favor. Gracias. The Commonwealth of Commonwealth de Dominica. Está ausente, señor presidente. Ecuador. A favor. Gracias, Ecuador. El Salvador, por favor.
A favor. Gracias, El Salvador. The United States of America. Estados Unidos de América. Sí, aprobamos. Gracias. Han habido 17 votos a favor, no hemos alcanzado siquiera mayoría, 11 abstenciones y, si el cálculo no falla, 5 ausentes. ¿Qué significa abstenerse? En el fondo es no tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos que asignan, en teoria, la vitória ao senhor Maduro. Além disso, o Brasil assina, junto com Colômbia e México, uma nota conjunta querendo que sejam mostrados os boletins de urna de todas as sessões. Então, a situação concreta é: a oposição venezuelana mostrou 80%, esses 80% foram fornecidos pelo regime do Maduro. Com a conta dos 80%, o Edmundo Gonçalves ganhou. Não importa, mesmo se o Maduro tiver todo o resto dos 20% que estão sumidos, esses 80% já são suficientes. Mesmo assim, diz a nota, as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados. Fazemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações. Enfim, pedem aí que se posicione, que mostre, que isso, que aquilo. Enquanto isso, Nicolás Maduro foi apelar à justiça, ao Tribunal Supremo, para que faça uma auditoria das eleições. Vamos ver. He venido y acudido ante esta sala electoral para introducir como jefe de Estado, presidente de la República, un recurso contencioso electoral en base a la Constitución, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que esta sala electoral se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral, y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético, pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos. Y le puedo decir que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. Y dejo entonces en manos de la sala electoral la resolución constitucional y el triunfo de la paz, porque por la vía constitucional triunfa la paz. Sabemos el compromiso que tenemos con la paz, con la democracia, con la patria, y cuente con que cumpliremos cabal y fielmente la Constitución y toda y cada una de las normas atinentes de nuestro ordenamiento jurídico para que el pueblo venezolano se sienta reivindicado y que pueda ver en la justicia venezolana la garantía de que su voto y su voluntad será respetada. La paz en Venezuela prevalecerá y vencerá, como decía el libertador Simón Bolívar, vencerá la paz. Muchas gracias. E agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês, que assim, quem é a presidente do Tribunal Supremo? É a Caríslia Rodrigues. Ela é chavista, ela é filiada ao partido do Maduro
E nas prévias ali do partido do Maduro, ela fez esse vídeo aqui, que é público. Ela é a presidente da Suprema Corte, que o Maduro quer agora que audite as eleições. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tu 1 por 10. Así que mañana todas y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV. Bom, além da Suprema Corte, Nicolás Maduro também está recorrendo a uma outra explicação para a questão das atas, que é a Bíblia. É isso mesmo. Acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo dije y algunos creyeron y otros tuvieron que ver para creer. Bienaventurados los que creyeron sin ver, bienaventurados los que creyeron al ver. Para unir la fuerza de los que hemos visto la verdad. Fora isso, o Maduro tem feito inúmeros pronunciamentos de TV e falando muito claro que eles vão sair prendendo todo mundo que contestar a vitória dele nas eleições. Já são 1.200 pessoas presas que se tinha notícia na manhã dessa sexta-feira. Por la diabla y por el cobarde. Adelante. Buenas noches, ciudadano presidente reelecto Nicolás Maduro Moro. Nos encontramos hoy, 1 de agosto del 2024, en el Centro Penitenciario Región Capital Yare 3, con 75 privados de libertad que han cometido delitos vandálicos, de terrorismo y traición a la patria en estos días pasados. Cuente usted con estos soldados de la Revolución Bolivariana de Venezuela que nos encontramos hoy presentes, que cumpliremos y haremos cumplir las leyes, garantizando los derechos humanos que así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez vive! Listo, pues. Y de ahí, Pato Corón. Máxima seguridad. Nesse contexto, tem a briga do Maduro com o Elon Musk. Um influenciador postou que esse vídeo era do Maduro, dando ordens diretas para suas forças de segurança para manter o Elon Musk fora da Venezuela a todo custo. E aí ele fala que o ditador está delirante o suficiente para achar que o Elon Musk vai aparecer lá na Venezuela. Aí o Elon Musk vai lá e retuita isso comentando: eu estou indo atrás de você, Maduro. Eu vou te levar de burro até Guantánamo. Olha isso. No fim, o vídeo... Isso, gente, eu ouvi umas 4 vezes para ter certeza. O vídeo que ele mostra, o Maduro não fala do Elon Musk. O Maduro está conversando com a polícia sobre 2 pessoas que ele deteve nessas detenções em massa que estão sendo feitas. Fala que há fascistas, há isso e aquilo, mas ele não fala do Elon Musk. Ele vai falar do Elon Musk num outro vídeo, que ele fala que ele não pode divulgar o resultado das eleições porque o Elon Musk invadiu as urnas. Ha propuesto y decidido crear una comisión especial para evaluar con asesoría rusa y china el sistema de bioseguridad del país que está siendo atacado y en especial el ataque que ha creado severos daños en el sistema de comunicación del CNE. El Poder Electoral informará al país, pero ya se ha pedido la asesoría
porque los ataques, estoy seguro, dirigidos por el poder de Elon Musk. E daí, o Elon Musk me publica um cartaz de procurado do Nicolás Maduro e diz: Maduro está claramente se drogando com seu grande suprimento de drogas. Como um lembrete, esse é seu verdadeiro pôster de recompensa da DEA, que é o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Aí tem lá uma recompensa de até 15 milhões de dólares para a informação, levando à prisão ou condenação do Maduro. E este pôster é mesmo verdadeiro. Vocês confiram aqui, ó, é o link do state.gov. O Departamento de Estado oferece uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão ou condenação de Nicolás Maduro Moros. Se você tiver informações e estiver fora dos Estados Unidos, entre em contato com a embaixada ou consulado mais próximo. Se estiver nos Estados Unidos, entre em contato com o escritório local da Drug Enforcement Administration, que é a DEA. E não é só o Maduro, que é um mandatário que arrumou uma briga com Elon Musk. O presidente Lula também arrumou briga com Elon Musk. Vocês se lembram? Tem até uma narrativa sobre isso. O Elon Musk entrou naquela coisa da liberdade de expressão, das pessoas com contas suspensas, dos inquéritos das fake news do STF. No fim, ele acabou falando coisas lá na internet, foi parar no inquérito das fake news. O presidente Lula fez várias declarações sobre ele, diretas, citando o nome. E uma indireta, falando que ele está investindo nesse ramo espacial porque eles querem ir embora para Marte, os bilionários, e deixar os trabalhadores aqui. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Não precisamos buscar saída em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado. E aí, o que o Maduro é acusado é de favorecer um cartel de drogas. Esta é a acusação que pesa contra o Nicolás Maduro. Aí diz: Maduro ajudou a administrar, em última análise, a liderar o cartel do SOS, uma organização venezuelana de tráfico de drogas composta por altos funcionários venezuelanos, ao ganhar o poder na Venezuela em uma conspiração corrupta e violenta de narcoterrorismo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, uma organização terrorista estrangeira designada. Maduro negociou carregamentos de várias toneladas de cocaína produzidas pelas FARC. Instruiu o cartel do SOS a fornecer armas de nível militar às FARC. E por aí vai. Ele foi acusado em março de 2020, uma acusação federal do Distrito Sul de Nova York por narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos. E oferecem uma recompensa de 15 milhões de dólares. Esta recompensa está de pé, está lá no site. Enfim, Nicolás Maduro tem todo esse dinheiro e tem mais coincidências com o Lula. Recordar é viver. Vamos voltar aqui, 11 de maio de 2017. A esposa do João Santana, Mônica Moura, conta sobre como o João Santana, a pedido do Lula, foi fazer a campanha do Maduro na Venezuela. Isso mesmo. Era uma campanha inicialmente para ser do Hugo Chávez, mas o Hugo Chávez estava doente. Vamos lembrar o que a Mônica Moura fala. O presidente Lula mandou chamar o João e disse que para o João que o presidente Chávez tinha pedido uma intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha
da campanha de São Paulo, que a gente faria também a campanha de Haddad neste ano 2012, né? Fizemos, né? Então Lula convidou João Santana para fazer a campanha de Hugo Chaves. Hugo Chaves. Eles eram muito amigos e o Hugo, segundo o Lula, o Hugo Chaves pediu essa intermediação. Então, aí o João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez, para uma reunião lá em Caracas, isso ainda em 2011, com o Zé Dirceu, que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Nessa época estava no Brasil também o embaixador, que na época ele era embaixador? Ele era embaixador. O embaixador Maximiliano Avelar, está aqui o nome dele, Max, que a gente chamava de Max, que era embaixador da Venezuela no Brasil. Era muito amigo do Zé Dirceu também, muito próximo. E viajaram, a primeira vez foi João Santana, o Zé Dirceu, o Max, que estava no Brasil, e também o Franklin Martins, que foi também convidado para integrar a campanha, né? Nessa primeira viagem, inclusive, tem um dado interessante, que o João, depois chegou em casa comentando que eles foram de jatinho para a Venezuela, um jatinho da Andrade Gutierrez. Foi disponibilizado para que eles fossem de São Paulo a Caracas para tratar desse tema, para ver se... Quem conseguiu ele falou quem? José Dirceu. Conseguiu. Então, o João fez a primeira reunião que não estava o Chaves. O Chaves nessa época já estava doente, mas se escondia muito a doença dele. Por causa da eleição, também, não fragilizá-lo por causa da eleição. Então, assim, tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era Nicolás Maduro, que na época era o chanceler da Venezuela, e com mais 2 ou 3 pessoas do núcleo duro. Naquele ano, esse mesmo grupo fez as campanhas da República Dominicana, Angola, Venezuela e do Haddad aqui no Brasil. E tem ainda mais uma coisa interessante. Como que era a passagem do dinheiro? Como é que era o pagamento? Quanto dinheiro se movimentava? Quem estava envolvido em pagar? A Mônica Moura contou. Então, como era feito o pagamento? Na segunda ou terceira reunião que eu tive já com Maduro, sempre participava, e esses 2 ministros, eles me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do Chaves. Quem falou isso? O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht vai pagar uma parte e a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, tudo bem. E a outra parte eu pago aqui. Mas você paga aqui por mim. Então, o que aconteceu efetivamente nessa campanha? Sim, e o Franklin Martins cobrou a parte dele, que eu nem me lembro quanto era, bem menos que a nossa, porque a gente fazia tudo e ele fazia só a internet. Mas ele cobrou, eu acho, se eu não me engano, foi $8 milhões ou 10 milhões da parte do Franklin. Eu sei disso por quê? Porque quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou pra mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro diretamente comigo. E eu não quero ficar pagando a todo mundo, assim, muita gente, eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago pra você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Que na verdade quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais da parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro, a mulher do Franklin. Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Então o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me entregava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria, às vezes no Palácio de Miraflores, que às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro, entregues à mão dele malas de dinheiro, várias. Era muito dinheiro. Era tipo assim, as entregas variavam entre $500 mil de cada vez, às vezes 300. Cheguei a receber $800 mil de uma vez só. O que você fazia para fazer esses pagamentos? Chamava as pessoas que eu tinha que pagar, os fornecedores, as pessoas que eu tinha que pagar, eu paguei praticamente não, eu paguei tudo por fora na Venezuela. Tudo sem. Você não tinha receio de assalto? Bastante. Imagina, ainda mais na Venezuela, né? Um país como aqui. Você não contratou segurança? Eu tinha seguranças. E aí, ao mesmo tempo, negociando com... não negociando, porque já estava negociado entre eles, mas tendo encontros com o diretor da Odebrecht na Venezuela. E aí, o que você acha dessa história toda? Lula, Maduro, Elon Musk, essa situação toda na Venezuela, calma,
que antes de você achar, eu vou te falar qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Você só vê aqui. Bom, mais um ataque do imperialismo estadunidense contra o sul global. Agora eles estão falando que a eleição foi roubada. Foi roubada por quem? Por eles, que estão interferindo na soberania da Venezuela, que escolheu o Nicolás Maduro. Ainda há alguma dúvida ali? Ainda há. E é por isso que o presidente Lula, que é um democrata, está tendo uma posição de prudência, que é pedir as atas das urnas, que todas as atas sejam entregues para que, então, o Brasil possa se beneficiar. E tem muita gente aí aplaudindo esse fascista desse Milei, porque ele está fazendo bravata contra os Estados Unidos. A bravata é bonitinha em rede social, mas quem está cuidando da Embaixada da Argentina agora? Quem está cuidando é o Brasil, porque o presidente Lula é o cara. O presidente Lula fez o Brasil voltar a ser o Brasil. Nós avisamos. O Elon Musk é a grande esperança de defesa da democracia. Porque vocês sabem muito bem que sem redes sociais nós não saberíamos de muita coisa. E nós não poderíamos falar muita coisa. É por causa do Elon Musk que nós conseguimos denunciar internacionalmente a ditadura da toga. E é por isso que ditadores não suportam o Elon Musk, que é um dos grandes guerreiros mundiais da liberdade. E agora ele está indo para cima do Maduro. E o Maduro inventando aí a fake news de que o Elon Musk invadiu as urnas, Jesus invadiu as urnas e o Lula apoiando. A gente avisou, os patriotas avisaram que a intenção do Lula era transformar isso aqui numa Venezuela. Mas o Bolsonaro fala palavrão, né? Então vou fazer frente ampla, cartinha da democracia. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que a mania de grandeza e o ego do presidente Lula talvez tenham entrado no meio do pragmatismo que é requerido para as relações internacionais. O presidente Lula falava que ia resolver a guerra da Ucrânia chamando por uma cerveja. Ele chegou a dar declarações de que ia resolver a questão do atentado terrorista do Hamas e da subsequente reação de Israel, chamando assim, ô Hamas, solta os reféns aí. Ele fez declaração assim, você pega narrativas antagonistas, tem várias. E na questão da Venezuela, na região, todo mundo se ligou que o Maduro estava fragilizado e ia ter de endurecer ainda mais o seu regime para continuar no poder. E ditaduras, elas são assim, que nem uma infecção por bactéria. Elas vão pegando, vai espalhando ali na região. Por isso, os democratas da região já há muito deram freio no Maduro. Já estão vendo com desconfiança também porque desde a eleição em que era para ser reeleição do Hugo Chávez e no fim foi a eleição do Nicolás Maduro, aquela que inclusive o presidente Lula gravou o videozinho, que teve participação dos mesmos publicitários que faziam as campanhas do PT aqui no Brasil, publicitários esses que acabaram presos, réus confessos, contando tudo como funcionava, a ligação do PT com Maduro, empreiteira brasileira, dinheiro em mala, não sei quantos milhões. Isso tudo já resultou numa eleição que deu problema, que não ficou claro não que houve vitória ali, que não houve comprovação, que houve repressão a adversários. E depois o Maduro se comprometeu numa reunião da Unasul com todos os países da região, a fazer uma auditoria nesses votos, mais de 10 anos atrás. Ele nunca fez. Isso foi considerado um desrespeito. Os países da região se sentiram desrespeitados, porque ele não precisava dizer que ele ia auditar os votos. Ele simplesmente podia falar, não vai ter auditoria nenhuma, isso aqui para nós na Venezuela é o que vale a nossa soberania, ponto.
Não, ele fez essa coisa, vamos auditar, não sei o quê, e não auditou, desrespeitou as democracias da região, que já ficaram com o pé atrás com relação à eleição dele. O Lula fez o quê? O Lula traz o cara para cá, fala, você tem que fazer sua narrativa do que é democracia, estende tapete vermelho, recebe com honras de chefe de Estado, arruma rusgas com outros mandatários da região, porque dá ao Maduro um tratamento de honrarias que não dá aos demais, não dá aos democratas. E tudo isso falando assim, não, porque eu sou o líder da região, eu vou empurrar o Maduro rumo à democracia. Ocorre que é o seguinte, Maduro é um ditador, como é que ele vai sair do poder pela eleição? Não tem como, pega aí, qual o ditador que saiu, que você conhece? Não existe isso. Não é assim que as ditaduras caem, não é por processos eleitorais. Muitas ditaduras fazem processos eleitorais forjados. Nunca uma delas vai ser substituída porque na urna deu tal coisa. Ditaduras geralmente caem com processos de derramamento de sangue. Ou com a fuga desse ditador para algum canto. É assim o processo. E é isso que todos os países da região levam em conta. E o Lula agiu como se não fosse assim, como se, vai fazer uma eleição, porque talvez tivesse certo de que o Maduro iria ganhar, como foi da outra vez, mas agora ficou muito escancarado. E o que ficou muito escancarado também? Que o Lula não tem essa liderança regional toda, porque ele não consegue influenciar o Maduro. Ele coloca para o mundo todo que ele era uma liderança regional, assume uma coisa que ele iria fazer e aí quebra a cara. Isso aí não dá certo. E nós já temos agora uma situação que está ficando patética, que é o seguinte, o Maduro, para não entregar os boletins de urna, já está apelando para a Bíblia, está explicando com a Bíblia, está falando que o Elon Musk invadiu a urna eletrônica. É uma coisa assim, ele já esculachou, ele já não está mais preocupado, ele é um ditador, ele não está mais preocupado. Ele não está preocupado com reputação, porque não é reputação que o mantém no poder. É medo, força, arbítrio, violência, prisão de centenas de pessoas, vai na TV, vou prender quem abrir a boca. É isso que mantém ele no poder. Ele não está nem aí. Só que o Brasil é uma democracia. Não é uma democracia plena, é uma democracia eleitoral que se chama tecnicamente. Mas as pessoas dependem de credibilidade para estar no poder. E o presidente Lula se rebaixou nessa história, porque foi achando que tinha uma influência que não tem. Foi um erro muito importante aí. E a grande questão é, quando a gente tem um erro desse tipo, que compromete o Brasil internacionalmente, não tem, vai comprometer só os lulistas. Não, ele compromete inclusive quem sempre foi contra o Lula. E o Brasil todo está pagando o preço dessa política internacional que o presidente Lula está fazendo. A gente ainda nem sabe como é que o presidente Lula vai se virar nessa história do Maduro. Ele vai reconhecer o Maduro? Ele vai reconhecer o outro? Ele não vai reconhecer ninguém e a vida que segue? Enfim, estamos numa enrascada, né? Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero bastante que você tenha gostado. A gente está de volta na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde. Não esquece de deixar para mim seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém para chegar cada vez a mais pessoas. Um ótimo fim de semana. Grande beijo, até lá.